O que fazer quando você se vê, sem querer, no meio de um triângulo amoroso entre seus melhores amigos da infância? Sabe quando você pensa que sua vida era simples, e de repente percebe que nada foi por acaso? Eu tinha 11 anos quando fui morar com minha avó, depois que meus pais simplesmente sumiram da minha vida. Um dia estavam brigando, no outro, silêncio. A avó sempre dizia que cada um seguiu o próprio destino, mas eu sabia que era mentira. De qualquer forma, ela virou minha casa. O cheiro de café e bolo simples era tudo que me segurava. Na nova escola, eu era o tipo de garoto que todo mundo fingia não ver. Gordo, cabelo sempre bagunçado, camiseta com mancha de lanche e uma mochila que parecia carregar o peso do mundo. Mas foi lá que eu conheci Isabel e Nicolas. Ela era do tipo que falava alto, ria de tudo e usava aparelho colorido. Nicolas era diferente. Tinha olhos azuis e um jeito calado, doce, meio distante. Naquela época, ninguém entendia direito, mas eu sentia que ele carregava algo que o mundo não estava pronto para aceitar. Nós três éramos inseparáveis. Passávamos os intervalos escondidos atrás do bloco de artes, dividindo salgadinhos e rindo de piadas ruins. Enquanto os outros jogavam futebol ou paqueravam, a gente montava pequenas aventuras, criar jogos imaginários, desenhar histórias e sonhar com uma vida melhor. Isabel dizia que queria ser cantora. Nicolas, estilista. E eu, só queria deixar de ser o gordinho do computador. Mas a escola particular era um campo minado. Os apelidos, as risadas pelas costas, os professores fingindo que não viam. Teve um dia em que derrubaram meu lanche no chão e riram tanto que eu jurei nunca mais comer no pátio. Foi Nicolas quem me defendeu. Com aquele corpo magro e ombros estreitos, ele me encarou e disse: "Vocês têm medo dele porque ele é melhor do que vocês." Ninguém respondeu. Naquele dia, eu entendi que coragem não tem nada a ver com força. Com o tempo, percebi que Nicolas escondia o próprio corpo. As camisas largas, as mãos nervosas, o olhar sempre fugindo do espelho. Ele dizia que não gostava de ginástica, mas eu sabia que era mais do que isso. Às vezes, quando estávamos sozinhos, ele parecia quase livre. Brincava com os cabelos da Isabel, sorria sem medo, e eu via ali um brilho que eu não sabia nomear. Eu não entendia, mas sentia algo diferente, por ele e por ela. E, no meio da confusão que é ser adolescente, eu só sabia que os dois me faziam querer ser alguém melhor. Mas a vida, como sempre, tem um jeito cruel de separar o que é bonito. Quando fizemos 15 anos, Isabel e Nicolas tiveram que se mudar. Os pais adotivos delas, Clara e Ricardo, conseguiram um novo emprego em outra cidade. No último dia, nós três sentamos na praça em frente à escola, o céu laranja, e prometemos que nunca íamos perder contato. Mas o tempo é traiçoeiro. Elas foram embora. E eu fiquei com o silêncio. Foi nessa solidão que nasceu um ex-gordo. Meu canal de jogos, criado num quarto abafado, sem rosto, sem nome. Era só eu e a tela. E, pela primeira vez, eu senti que podia ser alguém sem precisar me mostrar. Foram 3 anos longos. 3 anos em que eu cresci, mudei, e deixei o velho gordinho enterrado em algum canto da memória. Entre a academia e as madrugadas programando, eu descobri um estranho prazer em reconstruir a mim mesmo. Talvez porque fosse mais fácil moldar o corpo do que curar a cabeça. Quando entrei na faculdade de tecnologia em Brasília, ninguém mais me reconheceria como o Rafael de antes. Agora eu tinha 1,85 metros, usava óculos de armação preta, cabelo curto e uma barba rala que eu mantinha só para parecer mais velho do que realmente era. Mas o que realmente me escondia era o meu outro eu, o streamer um ex-gordo. Atrás da tela, eu tinha 500 mil seguidores e nenhum amigo de verdade. A ironia! Entre os meus seguidores mais antigos estavam 2 contas com nomes familiares, @IsaRocks e @NicoStyle. Eu não fazia ideia de quem eram. Só achava engraçado o quanto pareciam próximos. Uma postava vídeos cantando covers de rock nacional, e a outra dava dicas de moda e falava sobre autoestima. Às vezes, eu lia os comentários delas durante as lives e sentia um tipo de conforto estranho, como se já as conhecesse. Mas a vida, como sempre, gosta de brincar com a gente. Era o primeiro dia de aula na faculdade. O calor de Brasília castigava, e eu tentava achar sombra entre os blocos enquanto ajustava o crachá pendurado no pescoço. Foi aí que ouvi uma voz atrás de mim: "Ei, você não é do curso de sistemas?" Virei. Uma garota de cabelo liso, castanho escuro até a cintura, me olhava com um sorriso que eu juro que já tinha visto em algum sonho. "Sou sim, e você?" "Isabel." Ela estendeu a mão. "Comunicação."
Meu cérebro demorou 2 segundos para ligar os pontos. Mas foi o brilho dos olhos verdes dela que me acertou como um soco. Aquele mesmo olhar de quando a gente tinha 13 anos, escondendo risadas no corredor da escola. Mas ela estava diferente. Bonita. Confiante. Nada daquela menina de aparelho e camiseta de banda rasgada. Conversamos por alguns minutos, e eu fingi que não estava tremendo. Ela também não mencionou nada sobre o passado, o que me fez pensar que talvez estivesse me confundindo com alguém. Ou talvez só estivesse me dando uma nova chance de começar do zero. Nos dias seguintes, a gente se encontrava sem combinar. No bandejão, na biblioteca, até no ponto de ônibus. E foi natural começar a sentar juntos. Ela contava sobre o curso, a banda, e sobre a prima dela, Nicole, que estava cursando moda na mesma universidade. O nome me soou familiar, mas eu não quis demonstrar nada. Até o dia em que eu vi Nicole pela primeira vez. Ela estava sentada no gramado, sozinha, mexendo no celular. O cabelo ruivo brilhava ao sol, e o vestido preto contrastava com a pele pálida. Quando Isabel me apresentou, Nicole levantou o olhar, e por um instante o mundo inteiro parou. Prazer, Nicole. Disse, sorrindo. E foi só então, olhando bem nos olhos azuis dela, que eu senti aquele mesmo aperto no peito de anos atrás. Mas agora, havia algo diferente. A voz, o jeito, a postura. Tudo nela gritava liberdade. Mas eu não fazia ideia de que ela era Nicholas, o garoto que um dia me defendeu no pátio da escola. A partir dali, tudo voltou a se embaralhar dentro de mim. A amizade virou curiosidade. A curiosidade, desejo. E o desejo, confusão. Isabel ria das minhas piadas, Nicole me observava em silêncio, e eu sentia que, de algum jeito, estava preso entre duas versões de algo que eu ainda não entendia. As duas pareciam conhecer o um ex-gordo, o streamer misterioso. Às vezes, Isabel até comentava, tem um cara na internet que me lembra muito você. E eu só sorria, fingindo não saber do que ela estava falando. Mas o que eu não sabia é que as duas já me conheciam. E me amavam de formas diferentes. Eu sempre achei que o amor chegava de repente, tipo um raio, desses que queimam o chão e deixam marca. Mas, na vida real, ele chega devagar. Às vezes em forma de risada. Às vezes no jeito como alguém fala seu nome. E foi assim com Isabel e Nicole. Nos primeiros meses de faculdade, eu dividia meus dias entre as aulas, o estágio e as lives noturnas. Durante o dia, era Rafael, estudante, quieto, meio introspectivo. À noite, virava um ex-gordo, o streamer sarcástico que fazia piada com a própria vida e zombava dos haters. E, ironicamente, minhas duas maiores fãs eram elas. Isabel sempre comentava algo tipo, esse cara entende de verdade o que é se sentir invisível. E Nicole completava, ele fala como quem já perdeu tudo e aprendeu a rir disso. Elas não faziam ideia de que estavam falando de mim. A convivência entre nós três cresceu rápido. Isabel era puro fogo, intensa, viva, dona de uma energia que fazia o mundo girar ao redor dela. Nicole, por outro lado, era calma, observadora, uma presença silenciosa que deixava tudo mais leve. E eu? Ficava ali, no meio, tentando fingir que não estava completamente perdido entre duas metades de um mesmo sentimento. Havia algo em Nicole que me atraía de um jeito estranho. Ela me olhava como quem já sabia quem eu era, como quem via além do que eu mostrava. Às vezes, quando Isabel se distraía, eu pegava Nicole me encarando, não com desejo, mas com uma saudade que eu não entendia. Como se ela estivesse vendo um fantasma. Um dia, no intervalo, Isabel precisou sair para ensaio com a banda, e Nicole ficou para me ajudar com o projeto da faculdade. Sentamos juntos na biblioteca. O silêncio era confortável. Até que ela quebrou a barreira com uma pergunta simples. Você acredita que dá para amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Aquilo me pegou desprevenido. Depende. Amar de que jeito? Ela sorriu de canto. Do jeito que bagunça tudo aqui dentro. Apontou pro peito. Fiquei sem resposta. Mas ela não insistiu. Apenas voltou os olhos pro notebook, os dedos tremendo levemente no teclado. E por um instante, tive vontade de dizer que sim, que eu acreditava, porque eu estava vivendo exatamente isso. Nos dias seguintes, comecei a reparar em coisas pequenas. Nicole evitava a educação física, mesmo nos eventos da faculdade. Sempre usava roupas largas, mesmo no calor insuportável de Brasília. E um dia, quando o vento levantou a manga da blusa dela, vi uma marca de cirurgia perto do ombro. Ela rapidamente ajeitou o tecido e mudou de assunto.
Não perguntei. Mas senti, no fundo, que aquela cicatriz guardava um pedaço de uma história que eu já conhecia. Enquanto isso, Isabel crescia na internet. O perfil dela estava explodindo. Vídeos de covers, histórias de bastidores da banda, entrevistas pequenas. Ela era carismática, intensa, e eu era só mais um dos rostos que ela fazia rir nos bastidores da vida real. Mas o jeito como ela me olhava, às vezes, dava para sentir que havia mais ali. E se não dito. As coisas começaram a sair do controle numa sexta-feira à noite. A banda da Isabel foi tocar num barzinho alternativo da Asa Norte. Nicole me chamou para ir, e eu aceitei. Quando Isabel subiu no palco, o bar inteiro parou. Ela cantava com o tipo de verdade que fazia a gente acreditar em tudo, até no amor. E, entre uma música e outra, ela me olhou direto nos olhos. Foi ali que percebi que estava ferrado. Depois do show, sentamos os três na calçada, dividindo uma pizza fria e risadas. Isabel encostou a cabeça no meu ombro. Nicole, do outro lado, ficou em silêncio, mas o olhar dela dizia tudo. E naquele instante, eu entendi, não era só amizade. E eu não sabia o que fazer com isso. Os dias seguintes foram um misto de euforia e confusão. Cada encontro com Isabel e Nicole era carregado de tensão, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. Isabel continuava intensa, falando sobre música, redes sociais, futuros shows, e sempre me incluía nas conversas como se eu fosse invisível, mas ao mesmo tempo, essencial. Ela tinha esse jeito de tocar a vida da gente sem perceber, e eu me peguei pensando nela até quando não estava ali. A cada sorriso, cada risada, sentia meu coração disparar, e sabia que isso estava errado e certo ao mesmo tempo. Nicole, por outro lado, era silenciosa, observadora, quase fantasma nos meus dias. Ela sempre se mantinha na dela, mas havia momentos em que seus olhos me encontravam, e parecia que ela queria me contar tudo, mas tinha medo. Ela vestia suas roupas largas, escondendo o corpo, evitando qualquer toque que pudesse revelar mais do que ela estava pronta para mostrar. Eu ainda não sabia que ela era Nicole, a mesma pessoa que eu admirava secretamente nos vídeos e redes sociais. Uma tarde, na biblioteca, fiquei sozinho com ela revisando um trabalho. Ela mexia nos papéis, distraída, até que soltou, quase sem querer: "Eu não sei se deveria sentir isso por você." O coração acelerou. "Sentir o quê?" Perguntei, tentando soar casual, mas falhei miseravelmente. Ela desviou o olhar, e o vento levantou uma mecha de cabelo ruivo. "Tudo, você sabe, por você." Era impossível não entender. Mas Isabel tinha ocupado meus pensamentos tanto tempo que eu não sabia como responder. Fiquei calado, apenas assistindo enquanto ela ajeitava a blusa, tentando parecer normal. À noite, em minhas lives, percebi que algo havia mudado. Não era só a Isabel que comentava ou Nicole que assistia silenciosa. Era uma mistura de sentimentos que não cabia em palavras. Eu queria falar com elas, saber mais, mas o medo de errar, de destruir tudo, era maior. Um final de semana, decidimos ir todos juntos ao parque da Asa Norte. Isabel estava animada, cantando uma música que tinha escrito recentemente, e Nicole ficava observando, tentando sorrir sem se entregar. Eu sentia o peso do segredo dela, algo que eu ainda não sabia, mas que me deixava inquieto. Durante o pôr do sol, Isabel se aproximou de mim e disse, quase sussurrando: "Rafael, eu sei que tem algo entre a gente. Não precisa dizer nada ainda, mas não se afaste." E naquele momento, a ficha caiu. Não era só paixão adolescente. Não era apenas amizade ou curiosidade. Era algo mais profundo, algo que ninguém poderia ignorar. Nicole se aproximou, quieta, e colocou a mão sobre a minha. "Eu também sinto, mas não sei se devo." Foi aí que percebi que estava no meio de algo maior do que eu poderia controlar. O triângulo não era apenas entre nós três. Era entre segredos, medos e amores que se escondiam há anos. E eu precisava decidir, ou pelo menos tentar entender, antes que tudo explodisse. O tempo parecia andar mais devagar quando Isabel e eu estávamos juntos. As músicas que ela tocava tinham uma força que me puxava, como se cada nota fosse uma confissão silenciosa. Eu a observava, tentando encontrar o momento certo de me aproximar, de dizer algo que não soasse errado, mas a cada sorriso dela, meu coração acelerava. Nicole, por outro lado, permanecia um enigma. Seus olhos azuis me seguiam discretamente, e seu silêncio dizia mais do que palavras poderiam expressar. Eu ainda não sabia nada sobre seu segredo, mas algo me dizia que havia mais por trás das roupas largas e da postura contida. Uma tarde, na saída da escola, Isabel segurou minha mão sem avisar. "Rafael,
Você não precisa fugir. Eu quero que fique. O toque era leve, quase tímido, mas carregava uma intensidade que me fez esquecer de tudo, da timidez, do medo, do mundo ao redor. Nicole apareceu de repente, interrompendo o momento. Havia um misto de frustração e medo nos olhos dela. Oi, eu só queria ver se está tudo bem. Ela não entendia que aquele momento era para nós dois, e ao mesmo tempo, eu sentia culpa por não conseguir olhar para ela da mesma forma ainda. Naquele dia, percebi que o triângulo não era apenas sobre quem eu amava, mas sobre quem estava pronto para se revelar. Isabel era aberta, intensa, sem barreiras. Nicole era contida, escondida, mas com um coração enorme que eu ainda precisava descobrir. Enquanto caminhávamos para casa, senti uma mistura de ansiedade e esperança. Algo dentro de mim dizia que tudo mudaria, que os segredos seriam revelados e que o coração de cada um de nós seria testado. Mas, no fundo, eu já sabia que o laço entre nós três seria impossível de ignorar. E assim, naquela tarde quente de Brasília, entre risos, olhares e toques discretos, percebi que a vida adulta, cheia de decisões e descobertas, já começava a nos cercar. A mudança para a faculdade foi como entrar em outro mundo. Brasília parecia menor quando os prédios e ruas se tornaram nossos novos horizontes. Eu, Rafael, finalmente mais alto, corpo atlético, óculos e cabelos sempre bagunçados, tentava equilibrar os estudos com minhas lives de games. Meu nome, um ex-gordo, era conhecido online, mas ninguém sabia quem eu realmente era. Isabel, agora com 18 anos, se tornou ainda mais confiante. Seus cabelos castanho escuros e olhos verdes chamavam atenção, mas ela sempre manteve a essência. A música era sua vida, bandas, covers, vídeos que ela postava e que já somavam centenas de milhares de seguidores. Nicole, por outro lado, continuava discreta, trabalhando em uma loja de roupas femininas de meio período. Ruiva, pele clara, olhos azuis, 1,72 metros, e ainda escondendo a transição que completará. Ela se mostrava nas redes sociais de forma confiante, mas poucas pessoas sabiam do seu passado ou da sua história como Nicolas. Os encontros entre nós três eram casuais, mas sempre carregados de tensão. Eu não reconhecia Nicole como Nicolas, apenas via uma mulher deslumbrante, com um olhar cheio de mistério. E ela, por sua vez, lutava com seus sentimentos, ainda apaixonada por mim desde a adolescência, mas sempre com medo de se revelar e ser rejeitada. Isabel, sem saber de nada, flertava comigo de forma intensa, como se o mundo fosse apenas nosso naquele instante. Em uma tarde de outono, nos corredores da faculdade, nos esbarramos sem querer. Isabel sorriu, apertando minha mão com familiaridade. Rafael, quanto tempo, você cresceu tanto. Nicole observava de longe, seu coração apertado, e eu ainda sem perceber que aquela mulher maravilhosa tinha sido quem me apoiou e amou silenciosamente durante tantos anos. O triângulo amoroso agora estava desenhado, invisível para os outros, mas impossível de ignorar para nós três. Entre a música, os games, as lives e o cotidiano universitário, aprendíamos que cada olhar, cada toque e cada segredo tinha peso, e que nada seria igual de novo. O semestre avançava, e a rotina da faculdade misturada com meus streams e os trabalhos de Isabel e Nicole me deixava cada vez mais envolvido em suas vidas, sem perceber o quanto elas também estavam presas aos meus. Isabel continuava radiante, sua música encantando milhares de seguidores. Ela não sabia de Nicole, nem que eu tinha um passado com ele, ou melhor, ela não sabia que ele era Nicole. Nicole, por sua vez, mantinha o segredo a 7 chaves, tentando não se expor, mesmo sabendo que cada sorriso que eu dava para Isabel queimava dentro dela. Ela se escondia em roupas largas, mas nos momentos mais íntimos, como conversas por mensagens ou encontros discretos, revelava sua essência doce e apaixonada. Foi nesse clima que Lucy entrou em nossas vidas. Uma fã minha, assídua nos streams, misteriosa e intensa. Ela parecia inofensiva no início, mas rapidamente mostrou que faria qualquer coisa para me ter. Enviava mensagens privadas, aparecia inesperadamente nos eventos da faculdade e até começou a frequentar os mesmos lugares que nós três. Lucy não sabia de Nicole ou Isabel, mas tinha uma determinação perigosa, e seu charme funcionava. Certa noite, em um evento de música onde Isabel se apresentava, Lucy se aproximou. Você é o Rafael, né? Eu te sigo desde o começo. Ela sorriu, mas havia algo no olhar que me deixou desconfortável. Isabel percebeu, imediatamente se posicionando próxima de mim, como se quisesse me proteger. Nicole observava de longe, silenciosa, o coração disparado, sabendo que Lucy podia descobrir mais do que deveria. Nesse mesmo evento, Nicole decidiu se revelar, mas apenas para mim. No canto do palco, quando Isabel ensaiava para a última música, ela se aproximou.
Rafael, eu preciso te contar uma coisa, sobre quem eu sou. Meu coração disparou, mas antes que pudesse reagir, Lucy apareceu, sorrindo e interrompendo o momento com uma energia avassaladora. O triângulo amoroso estava mais tenso do que nunca. Isabel, a musa da minha adolescência e paixão presente. Nicole, minha amiga silenciosa, cujo segredo agora ameaçava tudo. Lucy, a vilã persistente, que faria qualquer coisa para me conquistar. A batalha pelo meu coração, que já começou nos tempos de escola, agora chegava à vida adulta com intensidade, segredos, paixões e ameaças que colocavam todos nós em um jogo perigoso de sentimentos e escolhas. Nunca imaginei que minha vida pudesse se transformar tanto. Do menino tímido da escola, com medo do bullying e escondendo quem eu realmente era, para o Rafael adulto que se tornou streamer, amigo, confidente e, acima de tudo, alguém com escolhas difíceis a fazer. Isabel e Nicole estiveram comigo desde sempre, de formas diferentes, mas ambas sempre importantes. Eu sabia que as escolhas que faria agora definiriam não apenas o meu futuro, mas o delas também. A verdade é que o coração não se divide facilmente, e meus sentimentos por cada uma eram únicos. Isabel, com sua música, sua força e luz, que sempre me inspirou. Nicole, com seu segredo guardado por tanto tempo, a coragem e o carinho silencioso que sempre estiveram comigo. Lucy continuava tentando se aproximar, mas agora era apenas uma presença incômoda, uma lembrança de como meu passado e fama poderiam atrapalhar minhas relações. Eu aprendi a lidar com ela sem abrir espaço para manipulações. No final, a decisão veio de forma natural. Eu precisava escolher a quem dedicar o meu presente e futuro, não por pressão ou expectativas, mas pelo que sentia de verdade. Escolhi Isabel. Nosso casamento foi simples, mas cheio de significado. Família, amigos próximos, e aquela sensação de finalmente pertencer a alguém que eu realmente amava. Nicole esteve ao meu lado, sorrindo, orgulhosa, e mesmo que a dor do não existisse, havia uma compreensão silenciosa entre nós. A amizade que nos uniu desde os 15 anos era agora ainda mais forte, e sabíamos que, apesar de não estar no altar comigo, ela teria seu próprio caminho de felicidade, sem precisar esconder quem realmente era. O triângulo do passado se dissolveu, deixando espaço para amor verdadeiro, confiança e lealdade. Olhando para Isabel, sentindo sua mão na minha, percebi que todas aquelas dificuldades da escola, os segredos, as inseguranças e os medos moldaram quem eu era, e também quem eu queria ser. O passado ficou para trás, mas as lembranças de Nicole sempre estarão comigo, um lembrete de que o amor pode ser complexo, intenso e silencioso, mas que, no final, a escolha certa sempre encontra seu caminho. E assim, em Brasília, cercado por música, risos e lembranças de uma adolescência cheia de desafios, eu, Rafael, comecei minha vida adulta com Isabel, e Nicole encontrou sua própria liberdade e felicidade, mantendo o laço de amizade que jamais seria quebrado.